E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai se aventurar no lado macabro do interior de São Paulo. Sabiam que por trás das plantações de café e das cidades históricas se escondem mistérios e lendas de arrepiar os cabelos? Pois é, enquanto a galera da capital treme com a loira do banheiro, o interior cultiva seus próprios causos de terror. Estamos falando de casarões antigos, cheios de assombrações, estradas onde acontecem aparições sinistras e criaturas que desafiam a lógica. Preparem o café forte, porque hoje vamos desvendar os mistérios sobrenaturais de lugares como Itapira e Joanópolis. Se você é corajoso o suficiente para encarar essa jornada, cola comigo, mas já aviso, depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para o interior paulista da mesma forma. E para começar nossa expedição pelo lado macabro do interior paulista, a gente desembarca em Joanópolis, a capital nacional do lobisomem. Isso mesmo, Joanópolis é aquele tipo de lugar onde as pessoas crescem ouvindo histórias de uma criatura feroz, metade homem, metade lobo, que assombra as noites escuras. Dizem que o bicho prefere lugares ermos, como as matas fechadas que cercam a cidade. E o pior, os relatos são de arrepiar. Tem gente que jura ter visto a sombra do lobisomem espreitando entre as árvores, com os olhos vermelhos brilhando na escuridão. Outros juram ter ouvido seus uivos arrepiantes ecoando pela noite. E não pense que estamos falando só de lendas antigas. Vira e mexe aparece um caso novo, que corre de boca em boca pela cidade. O mais interessante é que, em vez de assustar os visitantes, essas histórias acabaram transformando Joanópolis em um destino turístico inusitado. A cidade abraçou a lenda do lobisomem e hoje organiza até festas e eventos temáticos. Será que o lobisomem de Joanópolis é só folclore ou existe algo a mais por trás da lenda? E a nossa viagem pelos mistérios do interior paulista continua dessa vez em Itapira, uma cidade histórica com um pé no passado e outro no além. Em meio às construções antigas, se esconde um lugar que faz qualquer um pensar duas vezes antes de chegar perto, a Fazenda Paraíso. Imagine só, um casarão do século XIX, enorme, imponente, mas com uma energia pesada, sabe? As paredes guardam segredos de um passado sombrio e os corredores ecoam com sussurros de almas que não encontraram paz. Dizem que a antiga moradora, a sinhá da fazenda, nunca abandonou de fato o seu lar. Testemunhas afirmam que, à noite, é possível vê-la vagando pelos corredores, vestida de branco, com um castiçal na mão. Trabalhadores rurais relatam eventos sinistros, passos ecoando no assoalho, risadas fantasmagóricas e até gritos de gelar o sangue. E como se não bastasse a assombração da sinhá, as janelas da Fazenda Paraíso escondem outro mistério. Moradores da região afirmam que, durante a noite, luzes inexplicáveis emanam do casarão. A Fazenda Paraíso se tornou um ponto negro no mapa de Itapira, um local que desperta a curiosidade e o medo, tudo ao mesmo tempo. Liga o GPS e aperta o cinto, porque a nossa próxima parada é em São Luís do Paraitinga, uma cidadezinha histórica com uma estrada capaz de fazer qualquer um pisar fundo no freio, a Estrada do Bambuzal. Imagine só, você está dirigindo por uma estrada escura, no meio do nada, cercado por um monte de bambu dos dois lados. De repente, no acostamento, você vê uma pessoa, uma mulher vestida de preto, com o rosto coberto por um véu. Ela parece estar em perigo, pedindo carona, e a sua primeira reação é parar para ajudar. Mas cuidado, essa é a armadilha da Estrada do Bambuzal. Muitos motoristas já contaram ter visto essa figura fantasmagórica. Uns dizem que ela acena, desesperada por ajuda. Outros, que ela simplesmente observa os carros passarem. Mas o que todos os relatos têm em comum é o final. Ao se aproximarem, a mulher desaparece do nada, deixando para trás só um frio na espinha.
A lenda local diz que a mulher da estrada do Bambuzal é o espírito de uma jovem que morreu tragicamente naquela estrada, vítima de um acidente. Desde então, seu espírito inquieto vaga pela estrada, buscando por ajuda, ou talvez apenas revivendo os últimos momentos de sua vida. Se você planeja visitar São Luís do Paraitinga, a estrada do Bambuzal é um daqueles lugares que você precisa ver para crer. A nossa próxima parada é em Botucatu, uma cidade com um passado cheio de histórias. Mas cuidado, porque nem todas as histórias que Botucatu guarda são para os fracos de coração. Hoje, vamos desvendar os mistérios do cemitério maldito, um lugar onde a morte parece não ser o fim, mas apenas o começo de algo ainda mais sinistro. Imagine um lugar onde o silêncio da noite é constantemente interrompido por sons sinistros, correntes arrastando, vozes sussurrando entre os túmulos e risadas macabras ecoando. Esse é o cenário que aguarda os corajosos que ousam se aproximar do cemitério maldito de Botucatu. As lendas que cercam esse lugar são sinistras e assustadoras. Dizem que, nas noites de sexta-feira 13, a atividade paranormal vai às alturas. Testemunhas dizem ter visto vultos sombrios andando entre os túmulos, velas se acendendo sozinhas e lápides que tremem sem explicação. Mas a história que realmente arrepia os pelos do braço é a do túmulo do fazendeiro. Reza a lenda que esse fazendeiro, conhecido por sua ganância, fez um pacto com o coisa ruim em troca de riqueza e poder. Ele conseguiu tudo o que queria em vida, mas, em troca, sua alma estaria condenada a vagar pelo cemitério depois da morte. O cemitério maldito de Botucatu se tornou um ponto de encontro para aqueles que buscam contato com o mundo espiritual, mas também para os curiosos que não têm medo de um bom conto de terror. E para fechar com chave de ouro a nossa viagem pelos mistérios sobrenaturais do interior paulista, chegamos em Eldorado, lar da assustadora Cachoeira do Inferno. Escondida no meio do mato, essa cachoeira guarda segredos obscuros e lendas que fazem até os mais céticos pensarem duas vezes antes de chegar perto. Imagine só, você está no meio da mata fechada, o ar pesado e úmido, o sol quase não entra. O som da cachoeira ecoa pela mata, mas ao invés de ser um chamado para um banho refrescante, ele te dá arrepios. A Cachoeira do Inferno em Eldorado é famosa pelas águas escuras e profundas, mas principalmente pelas histórias sinistras que o povo conta. Dizem que, durante a noite, gritos de arrepiar ecoam pela cachoeira, como se almas torturadas estivessem presas nas profundezas. Moradores locais evitam a área depois que o sol se põe, sussurrando histórias de um garimpeiro que desapareceu misteriosamente no local. Reza a lenda que esse garimpeiro, obcecado por ouro, se aventurou pelas matas de Eldorado até encontrar a cachoeira. Cego pela ganância, ele ignorou os avisos dos moradores e acabou morrendo afogado nas águas escuras da cachoeira. Desde então, a Cachoeira do Inferno se tornou um local de medo e mistério. Muitos acreditam que o espírito do garimpeiro ainda ronda o local, buscando vingança por sua morte. E aí, pessoal, gostaram de conhecer o lado obscuro do interior paulista? Deu para ver que não faltam histórias de arrepiar por aqui, né? E olha que essas foram só algumas das lendas que circulam por essas bandas. O interior paulista, com toda a sua beleza e tranquilidade, esconde mistérios e segredos que desafiam a lógica e a sanidade. E aí, depois de tudo isso, você teria coragem de passar uma noite na Fazenda Paraíso? Ou de dirigir pela estrada do Bambuzal no meio da noite? Conta pra gente nos comentários qual desses lugares te deixou com mais medo e se você conhece outras histórias sinistras do interior paulista, compartilha com a gente. E se você curtiu essa viagem pelo lado macabro do Brasil, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima!
E cuidado com os vultos nos cantos escuros.